turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula na página 190. Dinossauros do Brasil. Olha só que assunto interessante nós vamos aprender no nosso caderno. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Será que já existiu dinossauro aqui no Brasil? Aqui onde nós moramos? Vamos ver um pouquinho disso agora, tá? Então vamos começar. Existiram dinossauros em terras brasileiras? Sim, existiu sim. Muitos dinossauros viveram há milhões de anos, onde hoje é o Brasil. Vamos conhecer alguns deles. Olha só que legal. Quais serão os dinossauros que foram encontrados aqui no Brasil? Um deles, o que vamos ver agora, se chama Uberabatitã, tá? Então, a tia Rê vai falando um pouquinho as características dele e vocês vão acompanhando aí e depois nós vamos conversar na nossa aula, certo? Uberabatitã. A alimentação dele era através de plantas. O seu tamanho, cerca de 14 metros de comprimento, não de altura, tá? De comprimento. Sua locomoção andava sobre 4 patas. Ele era um quadrúpede. Um quadrúpede é um animal que anda, né? Que tem 4 patas, certo? Onde ele foi encontrado? Ele foi encontrado na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. E qual é a curiosidade deste animal? É um dos maiores dinossauros encontrados no Brasil. Olha só, ele era muito grande e comprido, né? E olha só, se a gente observar uma pessoa ao lado do dinossauro, a altura dele, o comprimento, quanto ele era grande, certo? Então, tia Rê vai lendo e depois a gente vai conversar um pouquinho, falar dos detalhes na nossa aula sobre os dinossauros, certo? Vamos para a página 191. Olha este nome que diferente. Será que a tia Rê vai conseguir falar certinho o nome desse dinossauro? São tantos nomes diferentes, né? E às vezes até complicado de se falar. Então vamos lá. Goldwanachitan. Será que é assim mesmo? Vamos lá. Goldwanachitan. Qual é a alimentação deste animal? Ele comia plantas, né? Os animais que comem plantas, eles são, na verdade, herbívoros, né? Eles comem plantas, folhas, né? Algas, certo? Os vegetais, então, é um animal herbívoro. E ele era um animal herbívoro, porque comia plantas, certo? Qual era o tamanho dele? Cerca de 15 metros de comprimento. Ele era um metro maior que o Beratitã, mas também era bem comprido, né? Sua locomoção andava sobre 4 patas, então ele também era um quadrúpede, certo? E aonde ele foi encontrado? Álvares Machado, em São Paulo. Olha, aqui pertinho, será? Curiosidade: o esqueleto desse dinossauro é um dos mais completos já encontrados aqui no Brasil. Que legal! Encontraram todos os fósseis dele, né? Lembra que a tia Rê comentou que os paleontólogos demoram para encontrar, né, partes por partes de alguns dinossauros, às vezes leva anos, é como se fosse um quebra-cabeça, e esse aqui é o mais completo de todos, não falta nenhum pedacinho. Agora vamos para o próximo dinossauro, Saturnalia. Qual era a alimentação? Plantas e animais.
O tamanho dele, 2 metros de comprimento. Sua locomoção andava também sobre 4 patas, então ele era um quadrúpede. Onde ele foi encontrado? Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E sua curiosidade, ele é um dos dinossauros mais antigos do mundo. E olha só, aqui tem uma pessoa ao lado do dinossauro Saturnalia, né? E dá para comparar também o tamanho dele, ele não era tão alto e comprido comparado aos outros dinossauros, certos? Certinho? Agora vamos lá para a página 192. Olha este dinossauro aqui, Santana Raptor. Qual era a alimentação do Santana Raptor? Alimentação outros animais. Quando comem outros animais, que tipo de animal ele é? Depois vocês vão falar para a tia Rê lá na nossa aula, hein? Não vou falar o que este animal, se ele come outros animais, o que será que ele comia? Então vamos conversar um pouquinho. Tem coisas que a tia Rê não está explicando aqui no vídeo, por quê? Porque eu vou fazer perguntas lá na nossa aula. Nós vamos conversar, certo? Sobre todas essas informações aqui dos dinossauros. Tudo bem? Então a tia Rê vai lendo e vocês vão acompanhando e vamos conversar lá, certinho? Então, o Santana Raptor, a alimentação dele era outros animais. E o tamanho dele? Cerca de 1 a 2 metros de comprimento. Sua locomoção andava sobre 2 patas. E quem anda sobre 2 patas? Quem tem 2 pernas? É chamado do quê? 4 patas, quadrúpedes. 2 patas é chamadas de bípedes, tá? Onde foi encontrado? Santana do Cariri, no Ceará. Sua curiosidade: nessa cidade, os paleontólogos encontraram ossos, pedaços de pele e músculos deste dinossauro aqui, do Santana Raptor, tá? Então, a tia Rê acabou de falar um pouquinho sobre os dinossauros. Agora vamos para a página continuar, na verdade, na página 192, no Trocar Ideias. Então, preste bem atenção agora, tá? Os dentes podem fornecer pistas sobre o tipo de alimentação deste animal. Observe as imagens a seguir. Qual delas você acha que representa os dentes de um animal que se alimenta de outros animais? Então, observem a imagem 1, tem os dentes pontiagudos, né, desse dinossauro. E a imagem 2, dentes retos. E agora, tia Rê, qual será o dente deste animal que come carne, que é carnívoro? Será que é a imagem 1 e a imagem 2? E por que será que os dentes são assim? Tá? Então, vocês vão colocar, vão observar e vão colocar, mas essa resposta mesmo, tá? A tia Rê vai conversar lá na nossa aula com vocês e vou falar por quê. Por que que vocês acham, né? Quais dessas duas imagens será os dentes de um animal carnívoro? A tia Rê tá quase contando aqui para vocês, mas nós vamos conversar na nossa aula e eu quero que vocês me digam, tá? O que que vocês acham? Certinho? Agora vamos lá para a atividade, página 193. Número 1. Com base nas informações que você viu na aula, marque um X na afirmação correta. Então, vocês vão colocar um X, tá? Vão ler e vão colocar um X na que está
correta, tudo bem? Letra A. Existiram dinossauros brasileiros que se alimentavam de outros animais. Correta ou errada? É só colocar um X naquela que vocês acham que está certo. Letra B. Existiram dinossauros que se alimentavam de plantas e animais. Letra C. O Beratitã se alimentava de plantas. Correta ou errada? Letra D. Santana-Raptor era um dinossauro bípede. Correta ou errada? Quem não conseguir ou não entender essa parte da atividade, a Tia Rê vai fazer com vocês, certo? Número 2. Ao observar as características do dinossauro Abelisauro, os paleontólogos chegaram à conclusão de que ele se alimentava de outros animais. Converse com os colegas sobre quais seriam essas características, tá? Então, sobre o abelossauro, nós vamos com Abelisauro, desculpa. Nós vamos conversar na nossa aula sobre este dinossauro aqui, as características dele, tá? Sobre alimentação, sobre altura, tá? Se ele é bípede ou quadrúpede, certinho? Então, nós vamos conversar lá na nossa aula. E ele foi encontrado no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil também, certo? Então, qualquer dúvida, vamos fazer lá na nossa aula quem não conseguir, certinho? Um beijinho para vocês e até o nosso próximo vídeo.